Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é os demônios no Gadareno. Quem eram? Segundo a religião acredita, os leitores que leem no literal, tem aquela legião como 2.000 demônios, 6.000 demônios, e outros dizem, não, a história é uma mentira, é uma fábula. Não, o livro de Mateus não existe, Jesus não existiu, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, a Igreja Católica que colocou, Igreja Católica não, o catolicismo que colocou. Eu não estou aqui para passar entendimento de arqueólogo, teólogo, filósofo, não. Eu estou aqui para procurar entendimento no que está escrito, e em cima do que está escrito, é o meu entendimento. Se está certo ou não, cabe você analisar e ver se tem coerência ou não. Então eu vou fazer a mensagem desse vídeo, os demônios no Gadareno. Quem eram? Aí você me pergunta, você acredita naquela manifestação? Claro que eu acredito, porque eu tenho base para isso. Se eu assistir vídeo de outros por aí, claro que não, porque eles dizem que isso é uma fábula, isso é uma mentira, que Jesus não existiu, que aquilo é uma... Não, mas conforme está escrito, eu acredito. Pode não ter sido daquela forma, mas eu acredito, conforme está escrito. Veja, eu te convido a ler, eu estou utilizando para esta mensagem o texto da Nova Almeida Atualizada, NA. E aqui no capítulo 8, no versículo 28, está assim. No livro de Mateus, diz que eram dois demônios, eram dois espíritos imundos. Quando Jesus chegou a outra margem, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro. Gadarenos, dois endemoniados, foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eu não vou continuar lendo, porque é a mesma coisa que eu vou te mostrar em outro. Só que, aí sim, o que eu acredito mais, o livro de Mateus é um livro muito fantasioso, é um livro muito cheio de historinha, muito cheio de fábula. Então eu vou ler o livro de Marcos. E só um detalhe, os escritores, quem escreveu o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles esqueceram de combinar quantos demônios que eram, quantas pessoas que estavam manifestadas, se era um ou era dois. Porque no livro de Marcos diz assim, veja, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 13. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, já não era mais Gadarenos, era Gerazenos. 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então, aqui eram dois. É a mesma história. Só que eles esqueceram de combinar. Já no livro de Marcos, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo. Então, era só um homem. Já não eram mais dois. Você está entendendo como o livro de Mateus é um livro complicado? É complicado. Ao desembarcar, mas eu acredito nisso? Claro que eu acredito. Eu vou te mostrar por que eu acredito nessa manifestação. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. 3. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. 6. Quando ele de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Olha que coisa maravilhosa. Você vê que até o espírito imundo viu de longe o Filho do Homem, Yeshua, correu lá e se ajoelhou para prostrar. Isso é uma historinha, né? Entendeu? Você acredita? Você acha que eu vou acreditar nisso? Correu lá e foi adorar Jesus. Foi adorar. 7. Gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Quer ver na Bíblia judaica? Aqui fala, Novo Testamento judaico. Olha como que fala o nome aqui. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Yeshua, filho de
Elohim, conjuro-te por Elohim que não me atormentes. Tá? Isso aqui é só para deixar feliz aqueles que não gostam de falar de Jesus e gostam de falar Yeshua. Eles falam Yahushua, mas não é Yeshua na Bíblia judaica. Tá? Deixa eu voltar aqui. Versículo 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. 11. Uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. 2. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aí no versículo 7, aqui só lembrando, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que, olha, o demônio lá pediu até por Deus, pelo amor de Deus, não me atormente. Você acha que fosse um inimigo, se fosse um inimigo contumaz do Criador, teria essa reverência, teria esse por Deus, pedindo por Deus? É história, isso é fábula. Por que não foram usados outros animais para isto, devido a porcos serem os animais malditos? Por isso que foram usados. Por isso que podia ter usado manada de lebre, manada de coelho, manada de vaca. Não, usou o quê? Uma manada de porcos, porque isso era uma carne maldita, um animal maldito para os judeus, os israelitas. Por isso que eles usavam. E graças a quem? O que foi que tornou essa carne maldita? As leis dadas a Moisés. Mais uma coisa dadas a Moisés. Tá, então aqui lemos, aí vamos lá. Eu acredito nessas manifestações? Claro que acredito. Jesus disse que quando um espírito sai de uma pessoa e esse espírito roda por áreas desertas, não achando onde morar, volta e traz 7 pior. Aí Jesus falou que isto era uma parábola para aquela geração, é o que ia acontecer contra aquele povo. Jesus falou em Lucas capítulo 11, lá no finalzinho, que aquela geração pagaria a conta. Jesus disse em Mateus, depois do versículo 44, 45, ele falou que eles seriam responsabilizados das mortes desde Abel até Zacarias. Então todo o castigo, todas as maldições, o juízo, o dia do Senhor veio para quem? Para os israelitas, veio para os judeus. Então tudo de mal, tudo de ruim está em Deuteronômio capítulo 28. Leia capítulo 28 de Deuteronômio inteiro, do versículo 1 ao 14 são bênçãos, do versículo 15 em diante são maldições. Veja, Deuteronômio capítulo 28, eu estou fazendo o vídeo o mais rápido possível, por isso que eu não estou parando em versículo, porque muita gente criticou, então vamos ver se vai dar resultado isso. Então estou tentando fazer o vídeo o mais rápido possível, não sendo prolixo, para ver se vai dar melhor o entendimento, porque a minha ideia é passar o entendimento. Veja, os espíritos imundos eram uma maldição para os israelitas por não cumprirem as leis dadas a Moisés. Veja, Deuteronômio 28, versículo 15. Então, do 1 ao 14 foi falado de bênçãos. No versículo 15 em diante, vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês. Vocês quem? Os israelitas, o povo de Israel. Tinha nada a ver do povo gentil aqui. E os alcançarão todas essas maldições. 2 pontos, aí vem as maldições. Aí vem para o versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Aí você me pergunta, eu acredito na manifestação daqueles dias? Claro que acredito. Eu acredito nas manifestações no dia de hoje? Claro que acredito. Só que esses espíritos aqui, quem enviou foi o próprio Deus, como uma maldição pelos israelitas não darem ouvido às leis dadas a Moisés. Jesus disse isso. Por isso que Jesus veio e fez uma limpeza em Jerusalém. Só que ele disse que quando ele fosse tirado, voltaria tudo pior ainda. E aquela geração pagaria a conta. E esses espíritos imundos é para sempre? Veja, Zacarias 13, 2. Naquele dia, o que significou naquele dia? O juízo do ano 70.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. O espírito imundo foi removido no ano 70. Deus estabeleceu a justiça eterna, Deus estabeleceu o evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante. Não, mas o religioso não acredita. Por isso que ele tem manifestação na onde ele frequenta. Por isso que há aquela babação, mão para trás, aquele espírito de engano. Por isso que existem essas manifestações na feitiçaria, na umbanda, na quimbanda, no candomblé. Por quê? Porque eles estão praticando obras da carne. Os religiosos são os piores, esses evangélicos são os piores, porque eles têm a Bíblia na mão e eles praticam obras antes da cruz. Eles vivem ensinando profanação, eles menosprezam, eles pisam no sangue que verteu da cruz, praticando batismo, comendo pão, bebendo suco, apresentando criança, buscando Deus em monte, buscando Deus em templo, não reconhecendo que o próprio Criador está neles, e o próprio Criador, Hebreus capítulo 8, versículo 10 em diante, o próprio Criador é quem ensina todo mundo. Eles acham que eles têm que fazer teologia, ter anéis, diplomas, ternos e ter unção na mão para ficar colocando na mão das pessoas. E as pessoas estão debaixo de maldição. Por isso que está, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, do 11 em diante, Paulo falou. Por isso que Deus envia a operação do erro, o espírito do engano, para essas pessoas ficarem acreditando na mentira. Então por isso que eles ficam, manifesta, fica babando. Só que eles babam esses falsos espíritos imundos, só babam lá. Esse bicho não baba no funk, não baba no carnaval, não baba na frente do boteco, não baba numa festa de um ajuntamento, de um aniversário, um casamento, não tem nada, só baba no negócio deles lá. E a pessoa fica no engano semanas e semanas que ele nunca liberta. Por quê? Porque eles menosprezam o juízo, eles menosprezam o sangue que verteu da cruz, dizendo que o que purifica é a água de uma piscina, e assim ficam. Então, você acredita na manifestação do Gadareno, do Gerazeno? Claro que eu acredito, porque eu tenho base para mostrar o porquê eu acredito. Agora, por aí ficam falando que não existiu, porque eles não acreditam, eles não têm base, eles não sabem nem onde procurar isso. Aí fiquei com balela. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.